A floresta fecha o horizonte. O barro engole pneus. Caminhões afundam. Ônibus ficam presos. Em alguns períodos do ano, há trechos da BR-319 em que a viagem simplesmente deixa de parecer uma viagem comum e se transforma numa travessia de resistência. No mapa, a estrada existe há décadas. Na prática, porém, o chamado meião ainda funciona como um dos maiores gargalos logísticos da região norte. Agora, imagine a dimensão do projeto que começa a surgir no coração da Amazônia. Licitações bilionárias, novas pontes, frentes de manutenção, estudos ambientais, projetos de melhoramento, manutenção e pavimentação. Tudo isso acontecendo em um trecho de cerca de 405 quilômetros, que pode redefinir a ligação terrestre entre Manaus e as demais regiões do país. Os investimentos já anunciados ultrapassam 1,3 bilhão de reais apenas nos lotes mais recentes divulgados pelo DENIT e pelo Ministério dos Transportes. Mas existe uma pergunta central. O Brasil realmente está perto de destravar o trecho mais difícil da BR-319? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda o que está acontecendo no meião dessa BR e por que essa pode ser uma das obras mais controversas e desafiadoras da infraestrutura brasileira moderna. A rodovia Álvaro Maia, ou simplesmente BR-319, conecta Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, funcionando como a única ligação rodoviária terrestre contínua entre a capital amazonense e o restante do Brasil. Ao todo, a rodovia possui cerca de 918 quilômetros de extensão. Só que o trecho mais problemático está justamente no centro da estrada, o chamado trecho do meio, ou simplesmente meião. Estamos falando de pouco mais de 405 quilômetros, entre os quilômetros 250 e 656, uma ligação marcada por floresta densa, chuvas intensas, baixa presença de infraestrutura e enormes desafios ecológicos. Em alguns períodos do ano, partes desse segmento se tornam praticamente intransitáveis. E existe um detalhe importante. A escala do projeto impressiona mesmo quando comparada a outras rodovias brasileiras. O trecho crítico da BR-319 possui extensão próxima à distância rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Contudo, como uma rodovia inaugurada ainda na década de 1970, chegou a esse cenário de abandono, isolamento e disputa ambiental permanente. A BR-319 começou a ser construída em 1968, em um período em que o governo federal apostava em grandes rodovias como instrumento de integração nacional. A estrada foi inaugurada oficialmente nos anos de 1970, com um objetivo ambicioso: integrar Manaus ao restante do território nacional via terrestre. Na época, a rodovia simbolizava desenvolvimento, integração regional e ocupação da Amazônia. Só que manter uma rodovia desse porte no coração da Amazônia nunca foi simples. Chuvas extremas, drenagem complexa, solos instáveis, logística difícil e altos custos de manutenção transformaram a BR-319 em um enorme obstáculo técnico e financeiro. Em 1988, a rodovia praticamente deixou de funcionar de maneira contínua. No entanto, o debate nunca desapareceu. Para defensores da obra, a BR-319 representa integração logística, redução do isolamento do Amazonas, menor dependência de transporte fluvial e aéreo e fortalecimento econômico da região norte. Por outro lado, ambientalistas, pesquisadores e organizações indígenas alertam para riscos de expansão do desmatamento, grilagem, ocupação irregular e pressão sobre regiões protegidas. E é justamente nesse ponto que a decisão se torna ainda mais delicada. Porque construir a BR-319 não significa apenas lançar asfalto sobre a floresta. Significa resolver um dos projetos mais complexos de engenharia, logística e governança ambiental do Brasil contemporâneo. E agora, em 2026, o governo tenta transformar décadas de impasse em obras reais. Mas o que exatamente já saiu do papel? E como seria a reconstrução prática do trecho mais difícil da rodovia? Em 2026, o governo federal deu alguns dos movimentos mais relevantes dos últimos anos relacionados à BR-319. O Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, anunciaram autorização de serviços.
novos editais e investimentos superiores a 1,3 bilhão de reais em serviços, melhoramentos e licitações ligados a 339,4 quilômetros da BR-319. Além disso, foi autorizada a construção da ponte sobre o rio Igapoaçu, no quilômetro 260,7 da rodovia, com 320 metros de extensão e investimento superior a 44 milhões de reais. As licitações publicadas foram divididas em 4 lotes, entre Igarapé e Itaí e o Distrito de Realidade, no sul do Amazonas. Contudo, há um ponto fundamental: a BR-319 continua cercada por disputas judiciais, debates ambientais e processos de licitação extremamente rigorosos. A própria licença prévia, imediata em 2022, não autoriza automaticamente a execução integral das obras. Ainda existem etapas como licença de instalação, projetos executivos, planos ambientais e condicionantes de fiscalização e governança. Isso nos leva ao desafio técnico. Construir ou recuperar uma rodovia convencional já é algo delicado. Fazer isso no coração da Amazônia transforma a obra em um desafio ainda maior. O solo da região apresenta grande sensibilidade à umidade. Há áreas alagadiças, drenagem muito difícil, longos períodos de chuva intensa e dificuldades logísticas severas para transporte de materiais, máquinas e equipamentos. Além disso, a própria floresta impõe obstáculos permanentes ao controle e manutenção da infraestrutura. É justamente por causa desse cenário que começam a surgir discussões sobre tecnologias alternativas de pavimentação, entre elas o concreto compacto com rolo, o CCR, tema que já abordamos aqui no canal no vídeo que está aparecendo no card na tela. O CCR é utilizado em diferentes projetos de infraestrutura por alguns benefícios, entre os quais elevada resistência estrutural, maior durabilidade e menor necessidade de manutenção em corredores sujeitos a carga pesada e condições severas de operação. Trata-se de um concreto de consistência mais seca, aplicado em camadas e compactado com rolos compressores, em um processo que lembra técnicas utilizadas em grandes barragens e pavimentos industriais. Entre os principais benefícios normalmente associados ao CCR estão maior resistência à deformação, menor formação de trilhas de roda, elevada durabilidade e menor necessidade de intervenções frequentes ao longo da vida útil do pavimento. Em outras palavras, é algo que conversa diretamente com os desafios da BR-319. Afinal, a discussão atual não gira apenas em torno do asfalto versus concreto. A questão técnica é mais profunda. Como construir e manter uma rodovia funcional em uma região marcada por chuva intensa, calor, solos sensíveis à umidade, baixa infraestrutura de apoio e logística muito difícil. Só que há um detalhe decisivo. Até o momento, o CCR não aparece oficialmente definido como solução construtiva para o meião da BR-319. A tecnologia exige logística eficiente de cimento e agregados, controle rigoroso na execução, uso de equipamentos especializados e planejamento técnico sofisticado. Nesse sentido, qualquer solução para a BR-319 exigirá uma combinação extremamente complexa entre engenharia rodoviária, drenagem, logística operacional e controle ambiental. E não para por aí. Os próprios estudos ligados à BR-319 já mencionam uma série de estruturas complementares voltadas à tentativa de reduzir impactos ambientais ao longo do corredor. Entre elas estão cercamentos ambientais, passagens subterrâneas para a fauna e até travessias aéreas destinadas a animais arborícolas, buscando minimizar os efeitos da fragmentação da floresta causada pela rodovia. Além disso, os projetos discutem a instalação de portais de fiscalização, sistemas de monitoramento ambiental e mecanismos de controle de ocupação irregular nas áreas próximas à estrada. Esse conjunto de medidas muda o próprio enquadramento do projeto. A BR-319 deixa de ser vista apenas como uma obra de pavimentação e passa a ser tratada como um corredor que exigirá monitoramento constante, fiscalização ambiental e gestão permanente do território. Mas quando os números entram na conversa, a escala do empreendimento fica ainda mais impressionante. Quando olhamos para os números da BR-319, fica mais fácil entender por que o meião se tornou uma das obras mais sensíveis da infraestrutura brasileira. Só os 4 lotes recentes anunciados para melhoramento e pavimentação ultrapassam investimentos de 1,3 bilhão de reais. Com esse valor,
seria possível comprar mais de 18 mil carros populares 0 km, de R$ 75 mil. Também seria suficiente para construir pouco mais de 1 quilômetro do metrô subterrâneo em projetos urbanos recentes no Brasil. Para se ter uma ideia, contratos ligados à futura linha 19 Celeste, em São Paulo, ultrapassaram a faixa de 1 bilhão por quilômetro em determinados trechos. Agora, olhe para a escala física. Os cerca de 405 quilômetros do trecho do Meião representam uma extensão maior do que muitas rodovias completas da ligação regional do Brasil. Para efeito de comparação, a Rodovia dos Tamoios, uma das obras rodoviárias mais emblemáticas do estado de São Paulo, possui 83,4 quilômetros de extensão, ou seja, o meião da BR-319 possui praticamente 5 vezes a extensão da Tamoios inteira. Outra comparação impressionante aparece na logística. Os 339 quilômetros contemplados nos novos lotes equivalem aproximadamente à distância rodoviária entre São Paulo e Ribeirão Preto, ou quase 3 vezes a distância entre os municípios amazonenses de Manaus e Presidente Figueiredo. Diferentemente de muitas obras rodoviárias brasileiras, a BR-319 não enfrenta apenas obstáculos de engenharia tradicional. Na prática, isso transforma o meião em algo muito mais próximo de um megaprojeto estratégico nacional do que uma simples pavimentação rodoviária. Se o meião da BR-319 realmente avançar nos próximos anos, o impacto pode ir muito além da simples melhoria de uma estrada. Hoje, Manaus depende fortemente de transporte fluvial e aéreo para a conexão com o restante do país. Em períodos críticos, isso aumenta custos logísticos, reduz previsibilidade operacional e cria gargalos importantes para o abastecimento e circulação de mercadorias. A BR-319 surge justamente como tentativa de reduzir parte dessa dependência. Uma ligação rodoviária contínua entre Manaus e Porto Velho poderia fortalecer cadeias logísticas, ampliar a integração econômica da região norte e aumentar a competitividade de setores ligados à indústria, comércio e distribuição. Além disso, o corredor pode ganhar importância estratégica em cenários de emergência logística, desabastecimento ou paralisações severas nas hidrovias por secas extremas, fenômeno que vem afetando cada vez mais a Amazônia nos últimos anos. Contudo, há um ponto central: a obra sozinha não garante desenvolvimento sustentável. O impacto real da BR-319 dependerá diretamente da capacidade de fiscalização ambiental, controle fundiário, combate ao desmatamento ilegal e presença efetiva do Estado ao longo do corredor. Sem isso, o risco é transformar um projeto de integração nacional em um vetor permanente de pressão ambiental sobre a Amazônia. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro desafio da BR-319. No fim, o meião representa muito mais do que um trecho da rodovia. Ele se tornou um dos maiores testes de engenharia, logística e governança ambiental do Brasil contemporâneo. De um lado, existe a promessa de integração, desenvolvimento e redução do isolamento do Amazonas. Do outro, permanecem os riscos ambientais, as complexidades técnicas e a dificuldade histórica de manter infraestrutura permanente no coração da floresta amazônica. Porque na BR-319, construir talvez seja apenas o começo. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha disso? Vou dizer, esse sinal de uma nova reconstrução da BR-319? Será que realmente nos próximos anos vamos conseguir ver pelo menos o meião sendo reestruturado e pavimentado com uma das tecnologias mais importantes para estradas, o CCR? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.